Chegamos ao último capítulo de Gálatas e eu espero que Deus esteja falando com você, não apenas através do vídeo, mas através da leitura da palavra, pois eu sempre te convido a ler este capítulo do dia antes de dormir. O capítulo 6 de Gálatas é muito especial. O apóstolo Paulo vai trazer pelo menos 3 linhas de argumentação. A primeira delas é falar sobre aqueles que são espirituais, como eles se comportam. A segunda, todo o dilema da semeadura, aquele célebre texto que fala que nós colhemos aquilo que plantamos. E por fim, o apóstolo Paulo vai falar sobre a nova criação que substitui a circuncisão. E aí, já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, assim cumpram a lei de Cristo. Ele inicia então trazendo aqui a figura daqueles que são espirituais. Aqueles que andam e vivem no Espírito, aqueles que o fruto do Espírito está sendo gerado e que acabaram com as obras da carne. Ele vai falar então como deve ser o comportamento, a postura destes rapazes, esses homens que agora são considerados espirituais, de acordo com o apóstolo Paulo. E o segredo que ele coloca aqui é que devem ter trato no lidar um com o outro. Ele fala sobre aqueles que foram surpreendidos no pecado. Sabe, quando um irmão nosso cai, é muito triste. Infelizmente, muitos só servem para acusar, para pisar. Poucos são aqueles que estendem a mão e oferecem um caminho de restauração. Eu acredito que hoje a maioria de nossas igrejas acabam sendo um grande empecilho para que pessoas se reconciliem com o Senhor depois da vergonha de suas quedas. Mas Paulo vai nos orientar que os espirituais devem acolher com mansidão aqueles que caíram em pecados. E mais do que isso, ele pede para que aqueles que estão ali assistindo os irmãos que caíram em tentação, tomem cuidado com a sua própria vida para que também não caiam nas mesmas tentações. Sabe, C.S. Lewis diz que não há nada que nós apontemos no outro que mais cedo ou mais tarde nós não venhamos a fazer pelo menos parecido. O apóstolo Paulo, nesses primeiros 6 versículos desse capítulo, vai nos orientar a estarmos atentos conosco mesmo, a examinar a nossa conduta para que nós não venhamos a nos enganar. Sabe, muitas vezes nós temos uma sensação de que somos superiores simplesmente porque estamos de olho no pecado alheio e esquecemos da dureza do nosso coração. Eu já me deparei com algumas pessoas que falam: pastor, eu não lembro de ter pecado. E vivem uma vida exalando uma santidade, e a palavra do Senhor é muito clara, lá no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Não há um justo sequer. Apenas o Senhor nos justifica. Somente em Deus nós nos tornamos santos. Todos nós aqui somos passíveis de queda, de erros, mas nós não podemos ficar prostrados. E para que eu e você não venhamos a ficar prostrados, precisamos exercer a mutualidade. Que eu tenha sempre a liberdade de te exortar em amor e mansidão, para te trazer de novo aos caminhos do Senhor e que você possa fazer o mesmo comigo. Que nós possamos ter essa via de mão dupla de exortação, de cuidado, e dessa forma ficaremos livres dos tropeços e caso o tropeço aconteça, teremos sempre o aconchego de um irmão que vai nos conduzir de novo ao caminho da graça. O apóstolo Paulo, então, vai nos falar no verso 7, que tudo que nós plantamos, nós colhemos. Mas olha como ele constrói essa linha de pensamento. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. O apóstolo Paulo, então, vai fazer um destaque muito especial, dizendo que é possível você estar construindo uma grande plantação na carne ou uma grande plantação no espírito. Ele já nos alertou que se plantarmos no Espírito, iremos colher o fruto do Espírito, e esse nós já conhecemos. Agora, quando nós plantamos na carne, nós colhemos o fruto do pecado, que é a morte.
A consequência final do pecado é a morte. Por mais agradável e palatável que um pecado se apresente, o final dele é um caminho de destruição. A minha oração desde já é que você aprenda a plantar no Espírito, porque tudo que temos a colher do Espírito é bom, é muito bom. Mas essa exortação de Paulo é para que eu e você possamos ter uma postura de fazer o bem ao próximo. Ele diz que temos que fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E ele faz um alerta: enquanto temos oportunidade. Sabe, nem sempre é oportuno, nem sempre nós temos condições, mas uma vez que temos condições e nos negamos de fazer, nós acabamos caindo em pecado, nós transgredimos e deixamos de semear. Todas as vezes que abençoamos aquelas pessoas que estão à nossa volta, nós estamos semeando no Espírito. Ele vai concluir a sua carta mais uma vez reafirmando que a circuncisão não é coisa alguma. Mas ele acrescenta um elemento novo, o qual ele não tinha citado na carta anteriormente. Vamos ler esse texto. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Ele deixa claro que aquele que foi redimido pelo Senhor, aquele que é uma nova criatura, esse sim foi circuncidado. Não uma circuncisão física, mas uma circuncisão espiritual. Nós temos agora uma marca, nós carregamos uma marca. E o apóstolo Paulo vai seguindo para a sua bênção e ele deixa claro que ele tem a marca de Cristo. E a marca de Cristo utilizada por ele usa a mesma expressão que era utilizada quando você marcava um escravo com um ferro em brasa, ou aquela que muito comumente as pessoas marcam os animais, o gado, ovelhas. O apóstolo Paulo diz que ele está marcado dessa forma. E ele faz ênfase então às cicatrizes que ele carrega no seu corpo, por ser um missionário do Senhor, e todos nós sabemos o quanto ele padeceu em nome do Senhor. Eu e você precisamos também ter esta marca. Não mais uma circuncisão física, mas termos a disponibilidade de agirmos em nome do Senhor. A minha oração no dia de hoje é que você seja tomado de graça. A minha oração no dia de hoje é que você possa fazer o bem a todos aqueles que estão à sua volta. Que você possa acolher aqueles que caíram em pecado, que você possa olhar para a sua própria vida e carregar todos os seus fardos, entendendo que o Senhor é poderoso para te resgatar e perdoar todos os teus pecados. Que você aprenda a semear no Espírito, que você possa guardar aqueles que são a tua família da fé. E acima de tudo, que você possa ser crucificado para o mundo e que você possa se gloriar na cruz de Cristo. E assim estamos concluindo a série em Gálatas. Se você chegou até o final deste conteúdo e Deus tem te abençoado, não esquece de curtir, se inscrever no canal, compartilhar aquilo que Deus tem falado ao teu coração e apresentar este canal para que seja bênção na vida de outras pessoas. Todos os dias, devocional a partir das 9h30 da noite. Você é nosso convidado para crescer na fé dia após dia.